Família querida, tudo bem? Tudo na paz? Que bom a gente estar junto hoje. E hoje eu estou encerrando para o nosso culto, no nosso culto doméstico, eu estou encerrando o estudo, a série de estudos que a gente vem fazendo na segunda carta de Pedro. E nós vamos juntos ali para os versículos, no capítulo 3, versículo 10 até o 18. Vamos terminar aqui esse estudo, tá? E aí depois, na próxima semana, a gente vê como que vai ser, onde a gente vai estudar, como é que vai ser essa questão dos cultos domésticos. Aliás, eu queria motivar você mesmo a continuar isso. Eu acho que essa é uma prática resgatada nesse período agora, né? Mas que tem um poder tremendo de transformação, de comunhão, esse momento gostoso que a gente pode ter em casa, em família. E eu queria muito que você pudesse continuar nesse processo, tá? Eu penso que esse tempo de pandemia, de crise, de dificuldade, ele tem criado para nós uma gama de oportunidades, de novas possibilidades, coisas muito bonitas, né? A gente tem visto uma movimentação muito grande na igreja, nas áreas, nas faixas etárias, nos ministérios. Isso é muito bom. E uma das coisas muito legais que foi resgatado por um grande número de famílias foi o culto doméstico, né? E que bom que a gente pode estar junto. Então, eu quero que você me acompanhe aqui. Quando o Pedro ele vai terminando a sua segunda carta, ele começa a falar, sabe de quê? Ele começa a falar da volta de Jesus. O Pedro ele trata muito, você percebeu durante os estudos, tanto da primeira carta quanto da segunda, você percebeu que quando o apóstolo Pedro escreve, ele mexe muito na questão da condição pessoal de cada um de nós e o que isso gera, né, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, tanto aqui entre as pessoas quanto no nosso relacionamento com Deus. É muito interessante como o Pedro, olha que coisa, o Pedro foi aquele apóstolo que teve uma série de problemas, né? Teve umas crises incríveis, negou Jesus, se afastou, então, enfim, o Pedro é o Pedro conhecido que você sabe, né? Mas justamente esse camarada que teve tantos percalços na sua vida, até como apóstolo, ele trata com cada um de nós essa questão da condição pessoal e do resultado disso. E quando Pedro vai tratar da volta de Jesus, ele trata disso de forma muito profunda aqui, ele mexe exatamente aonde? Na nossa condição individual. E aí a primeira questão que eu queria colocar no seu coração é essa: meu irmão, a volta de Jesus é uma realidade. Se esse é um assunto que você não conhece bem, se informe, tá? O nosso papel aqui agora não é falar sobre a volta de Jesus, mas eu queria motivar você a se informar, a estudar os mais diferentes textos da Bíblia, tanto em Mateus quanto nas cartas, né, que falam da volta de Jesus, quanto no Apocalipse. Enfim, você precisa conhecer o assunto, a volta de Jesus. Mas o que o Pedro mexe aqui com a gente hoje, nesse momento, é que nós precisamos querer, buscar intensamente a volta de Jesus. Mas como isso? Como que a gente, digamos, apressa a volta de Jesus? O Pedro fala muito interessante. Primeiro, eu me cuidando de mim mesmo, cada um de nós, nos tornando cada vez mais santificados e levando outras pessoas para Jesus, porque isso é a única condição de nós apressarmos a volta de Jesus. Jesus não vai voltar por causa de problema aqui, não. Jesus vai voltar quando o mundo tiver conhecido que Ele é Salvador. Olha isso. E para o mundo conhecer que Jesus é Salvador, nós somos os responsáveis por isso. Pois bem, e nessa questão então que o Pedro trata, eu queria destacar aqui 3 pontos com você para você discutir com a sua turminha, tá bom? O primeiro está no versículo 11, quando ele diz que é necessário que nós sejamos pessoas distintas no mundo. Ele coloca isso muito claramente. E ele coloca assim, que tipo de pessoas nós estamos sendo?
ele diz assim: portanto, vivam de maneira santa e piedosa. Santidade é uma condição entre você e Deus. Santidade é essa busca de quem Jesus é para aquilo que você é. Ou seja, quanto mais eu me torno como Jesus é, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu me torno como Ele e mais eu me preparo para a volta dele. E ele coloca isso: viva de maneira santa e piedosa. Depois no versículo 14, ele diz assim, o Pedro fala: empenhe-se para serem encontrados, ou seja, na volta de Jesus, e não só na volta, mas durante o tempo da nossa vida, para ser encontrados de 3 formas. Ele fala: em paz, imaculados e inculpáveis. Imaculado significa sem mancha. Inculpáveis significa sem nenhuma responsabilidade pecaminosa, sem nenhuma culpa nesse sentido. Mas o Pedro, eu gosto muito quando ele fala que a gente precisa aprender a viver em paz. Meus irmãos, quanta coisa tenta nos atacar nesses 3 itens. Seja tirando a nossa paz, seja causando alguma mancha espiritual em nós, uma mancha negativa, e seja nos tornando culpados de algum erro, de algum pecado. E o Pedro fala assim: olha, empenhem-se, a palavra que ele usa assim, se esforcem para vocês serem encontrados, para vocês viverem, né, em paz, imaculados e inculpáveis. Como que a gente consegue isso, meus irmãos? É possível, tá? Eu não tô, quando eu pergunto para você como que a gente consegue isso, eu não estou dificultando, eu estou facilitando. É possível viver em paz. Basta você ter como fonte da sua paz, como eu disse há dias atrás, o Senhor Jesus, e não as coisas à sua volta. As coisas à sua volta, à nossa volta, elas nos causam algumas preocupações e nos levam a tomar algumas atitudes, mas elas não podem ser a razão da nossa paz. Ou não. Elas não. A minha paz e a sua paz está em Jesus. A nossa salvação. Nós estamos em Cristo e isso nos garante paz, mesmo em meio ao caos. Depois, outra coisa que ele, ainda nesse texto, quando o Pedro quer dizer o seguinte: não permita que qualquer situação, qualquer dificuldade, ela cause manchas espirituais, pecados na sua vida. Tá certo? Pedro é muito firme nisso, porque foi no momento de crise que o Pedro cometeu os seus mais terríveis pecados. Por isso, os momentos de crises, e nós estamos vendo crise política, tá aí, né? Não precisa falar nada, né? Estamos vendo crise política, crise econômica, crise na saúde, e crise espiritual, porque acaba gerando uma coisa terrível. E aí as pessoas têm acontecido o quê? As pessoas têm se tornado culpadas, têm cometido pecados. Então não permita, meu irmão, em nome de Jesus, que nada do que tem acontecido venha tirar a sua paz, a sua santidade e a sua pureza espiritual. E aí o Pedro, ele termina no versículo 18 dizendo assim: diante disso tudo, aguardando a volta de Jesus, como é que deve ser? Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele coloca isso, ele está querendo claramente dizer que a volta de Jesus, primeiro ela precisa ser uma vontade, precisa querer, é o céu, meu irmão, é o céu. A gente vai deixar tudo isso aqui, Jesus vai nos buscar, mas para isso, tudo começa, eu começo a viver o céu quando eu começo a viver Jesus intensamente, quando Jesus é a minha razão de vida. Amém, querido? Discute essas questões. Como é que cada um desses 3 versículos que eu falei para você, como é que eu boto isso em prática? Como é que isso se torna uma verdade na minha vida? Amém? Deus te abençoe. Deus te dê muita graça para você como família e a partir de próxima semana, então, a gente volta a conversar para ver onde que nós vamos estudar, que estudo nós vamos fazer no culto doméstico. A gente está em oração por conta disso, tá bom? E a gente vai estar firme aí ao seu lado. Deus te abençoe, tamo junto, tenha um tempo precioso na presença do Senhor, um final de semana abençoado, esse fim de semana, né? Com certeza Deus vai trazer muita graça. Saudade, família querida, dá um abraço aí, um no outro aí, como se a gente estivesse se juntando com o outro aqui agora, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe.